Galerinha do reino, tudo bem com vocês? Eu sou a Evelyn e vocês estão aqui no canal falando do reino. E hoje nós vamos falar sobre escolhas e as suas consequências. Personagens da Bíblia que tiveram duas escolhas ou mais de duas escolhas, e eles qual a escolha eles escolheram e qual foi a decisão tomada e o que aconteceu, né? Quais foram as suas consequências. Eu espero que vocês gostem muito do vídeo, espero que vocês possam aprender mais. E bom, agora nós vamos começar? E a palavra que eu vou deixar, o versículo que eu vou deixar para vocês, para a meditação de vocês hoje, é Provérbios 4, versículo 26. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. O que é pondera? Pondera é pensa, matuta na sua mente a vereda dos seus pés e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Na vida, tanto espiritual quanto carnal, temos duas escolhas: fazer ou não fazer, falar ou não falar, e toda ação gera uma consequência. E é isso que a gente vai falar hoje. Podemos começar a falar de Caim e Abel. Então, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e 14 e 15 e 16. Então, vamos lá. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, e fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade do que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Então, o que aconteceu aqui? Caim e Abel, depois que Adão e Eva saíram do jardim do Éden, Eva concebeu e teve um filho. O nome desse filho foi Caim. E depois de Caim, teve quem? Abel. E os dois foram crescendo assim, e Caim foi cuidar da terra. A terra produzia, frutos e essas coisas, verduras, vegetais, legumes e frutas. E Abel foi cuidar do pasto, foi cuidar dos cordeiros, dos animais, foi pastorear, mais ou menos isso. E um dia eles decidiram levar uma oferta ao Senhor. Foram levar uma oferta agradável. Então, o que Caim fez? Caim fez a sua especialidade, que era o quê? Frutos, legumes, vegetais e essas coisas, né? Fez uma mesinha lá preparada, bem bonitinha, etc. E Abel fez a mesma coisa, só que ele fez com um cordeiro do primogênito. Ele pegou um filhotinho de cordeiro, primogênito, e foi lá e levou. E aí, para quem Deus se atentou? Deus atentou a oferta de Abel. E aí Caim ficou com inveja, ficou com ciúmes do irmão, porque, meu Deus, Deus escolheu a oferta dele e não escolheu a minha, meu Deus. E aí ele ficou assim. E aí ele pensou: vou matar meu irmão. E aí ele tinha duas escolhas: seguir a vida completamente normal e tentar ser mais agradável a Deus e fazer as coisas melhor, ou matar o irmão dele e ser fugitivo pelo resto da vida. Mas ele não sabia que ele ia se tornar fugitivo. Para ele estava normal. Ele foi e escolheu matar o seu próprio irmão. E aí, daí pra frente, ele se tornou um errante e um fugitivo. E qualquer que matasse Caim, e ele sabia que ele ia ser procurado e seria alvo para matar, entendeu? Que as pessoas iriam querer matar Caim. E aí então Deus pôs um sinal em Caim para que todo aquele que matasse Caim ia se tornar 7 vezes mais pecador. Agora a gente pode falar da segunda pessoa que teve duas escolhas que mexeram comigo assim, que foi Noé. Noé, ele está em Gênesis capítulo 6, do versículo 5 até o 8. Vamos ver o que está escrito.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então o Senhor se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, o que aqui a gente vê? A gente vê que um homem só e sua família conseguiram se salvar, porque um homem intercedeu pela casa, um homem, ele foi fiel a Deus, um homem achou graça diante do Senhor. As pessoas do tempo de Noé decidiram se contaminar tanto nos seus pensamentos quanto nas suas ações. Eles bebiam, comiam, davam-se em casamento e se casavam. Mas Noé, ele decidiu não se contaminar, e isso garantiu a sua salvação e a salvação da sua própria casa. Então, graças a Noé não ter se contaminado com as coisas que estavam acontecendo ao redor dele, ao mundo todo, ele conseguiu salvar os animais, ele mesmo, as suas noras, os seus filhos e a sua esposa. Ele conseguiu salvar todos. E a terceira pessoa foi Abrão. A gente pode ler em Gênesis 12. Gênesis 12, porque foi essa passagem que fala de Abrão, a primeira vez que Abrão aparece, que mexeu comigo. Então vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Então, aqui o que a gente pode ver. Abrão, ele morava em Ur dos Caldeus, e Deus falou com ele, para ele sair da terra da onde ele morava, sair do meio dos parentes dele, para ele se dirigir para uma terra onde ele não conhecia, de um Deus que ele não conhecia, e que ele faria dele uma grande nação, sendo que a mulher dele era estéril. Desde aquela época, Sara já era estéril. Então, como é que Abrão ia fazer isso? Abrão tinha duas escolhas. Ou ele ficava na terra dele, ou ele seguia a voz que aparecia na cabeça dele e seguia. Abrão foi chamado para ser pai de uma grande nação, e ele morava em Ur dos Caldeus e saiu de lá para ir até Canaã. Foi quase 1.850 quilômetros de Ur dos Caldeus até Canaã. E Abraão teve a escolha de sair da sua terra ou ficar lá mesmo. E a sua consequência de ter saído da terra de seus parentes foi que ele conseguiu ter filhos e se tornou pai de multidão, além de várias outras promessas que Deus tinha feito para ele. Isso é maravilhoso, que a gente escuta a voz de Deus e se a gente fizer tudo que Deus manda, Deus vai abençoar a gente grandemente. A terceira pessoa foi Ló, ainda falando de Abrão. Isso já acontece em Gênesis capítulo 13, versículos 7 ao 11. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam ali. Então disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, e aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló olhou e viu toda a campina de Jordão, que era bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como entrada em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Os pastores de Ló e de Abraão estavam brigando muito sobre a terra, então eles tiveram de se separar. Abraão mostrou todas as terras a Ló, e o mesmo escolheu o que mais lhe agradou, perto de Sodoma e Gomorra. Então lá, como a gente viu, as campinas de Jordão, elas eram bem pastadas, eram verdejantes, eram lindas, aparentemente boas para plantio, para os gados e para até mesmo os humanos que lá habitavam. Mas Ló, ele esqueceu de olhar para a cidade em que ele ia morar. Ele esqueceu de olhar para as atitudes dos seres humanos daquela cidade. Ele esqueceu de olhar para
para Sodoma e para Gomorra e para olhar, nossa, essas pessoas, elas fazem mal aos olhos do Senhor, elas não agradam, e então, com certeza, a ira do Senhor vai se acender sobre aquela terra. Então, mas Ló, ele não olhou isso, e a consequência foi ele ter perdido sua própria esposa, porque quando Deus falou para Abrão que ele ia destruir o povo de Sodoma e Gomorra, Abrão se lembrou que o seu sobrinho estava lá, o seu sobrinho, sua esposa, seus filhos e suas filhas estavam tudo lá. Então, Abrão foi orando, pedindo, intercedendo, até que Deus, ele avisou Ló para ele sair da terra. E então, Ló saiu da terra, mas quando eles estavam saindo, a sua esposa olhou para trás, porque ela estava presa a Sodoma e Gomorra, ela estava presa àquela cidade, estava presa às pessoas de lá. Quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Agora vamos sair um pouco do contexto de Abrão e vamos para José. E a quarta pessoa foi José, e a gente já pula para Gênesis 39. Então, vamos lá. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, faraó egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e serviu, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na mão tudo que tinha. E aconteceu desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi grande, foi sobre tudo quanto tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que não sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em mim tudo o que havia. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho palco e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu um certo dia que veio à casa para fazer o serviço, e nenhum dos que estava da casa estavam ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele, deixando a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Aconteceu que, vendo ela que deixara sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos um varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até em mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando, ele deixou sua veste comigo, fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme essas mesmas palavras me fez o seu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. José, ele já foi vendido pelos seus irmãos nessa parte da história. E então, ele foi para a casa de Potifar, o eunuco de Faraó, e aí ele ficou lá por um grande tempo, e o Senhor foi abençoando tudo que José fazia. E Potifar olhou isso e falou: não, se Deus está abençoando tudo que ele está fazendo, então eu vou colocar ele sobre a minha casa toda, então ele vai abençoar tudo. Então, e assim foi, Deus foi prosperando cada vez mais José. E então José, ele foi indo, até que a mulher de Potifar olhou para José e falou: nossa, esse menino é bonito, hein, gostei dele. E então ela ficou falando: nossa, deita-te comigo, porque você é muito lindo, maravilhoso. Então, aí ele ficou falando: não vou fazer isso, né, não vou fazer isso, não vou pecar contra meu Deus e contra meu Senhor, né, Potifar. E ela continuou insistindo, até que um certo dia, onde ninguém estava em casa, né, só José e ela, e aí ela agarrou ele assim e falou: deita comigo agora. E ele falou: vou. E saiu correndo. Só que o que aconteceu? José deixou a veste dele com ela. Então o que ela fez? Bora mentir, vamos fazer uma mentira. E o Potifar caiu nessa mentira, caiu na lábia da esposa, e ele ficou no cárcere. José, aqui, ele tinha duas opções: deitar com a mulher de Potifar e desobedecer a Deus e a Faraó e continuar na casa de Faraó, ou
obedecer a ordem do Senhor e não deitar com a mulher. E essa foi a escolha que ele fez, não deitar-se com a mulher e seguir o que Deus tinha falado, mesmo que aquilo levasse ela para a prisão. Isso mostra que até mesmo as escolhas, né, que a gente acha que é certo, vai levar a gente acha que é certo, não é certo. E as escolhas que são certas às vezes não levam a gente por um caminho que a gente acha certo, que a gente acha que é legal, um caminho legal. Não, às vezes a escolha certa às vezes vai deixar a gente mais encurralado do que a gente já tá, mas aí Deus vai prosperar a gente, porque aí depois no capítulo seguinte, José, ele continua na prisão, mas aí José já está com a chave da prisão, José já manda na prisão, um prisioneiro mandando na prisão, isso é incrível. E aí então José ele já interpreta os sonhos dos dois copeiros que estavam presos porque eles fizeram coisas desagradáveis ao faraó, e no aniversário do faraó, um voltaria ao seu posto e o outro morreria. Então, e aí José interpretou e aconteceu tudo como José tinha falado. E o copeiro, aquele que tinha voltado ao seu posto, se esqueceu de José por um grande período de tempo, durante 2 anos completos. E depois desses 2 anos completos, o faraó teve um sonho. E o sonho de faraó lá era das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, das 7 espigas de milho boas, das 7 espigas de milho más. E José interpretou esse sonho e ele se tornou governador do Egito. Como a gente pode ver, na escolha certa, o caminho certo, nem sempre vai tirar a gente do beco sem saída. Às vezes vai deixar a gente mais sem saída ainda, mas é aí que Deus trabalha e nos dá vitória. E a sexta pessoa, né, pra gente terminar, foi Adão. Sim, Adão teria que ter sido o primeiro, mas é que eu acho que aqui Adão tinha que ter sido o último pra gente terminar aqui com chave de ouro. Aqui, né, a gente já fala em Gênesis 3. A gente voltou aqui no começo, mas é porque Deus tá falando e a gente vai continuar, né? Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocais, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e também deu ao seu marido, e comeu dela. Então foram abertos os olhos, e ambos conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor, então dentre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a sua voz soar do jardim, e temi, porque estava nu e escondido. E disse Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que ordenei não comer? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher disse: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeres isso, maldita será, mais que todas as bestas, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então Adão disse: Porquanto teste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a árvore do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, e porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó te tornará. E chamou a Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os ventes. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis aqui o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão, tome também a árvore da vida e come e vive eternamente.
O Senhor Deus, pois, e lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, aqui a gente pode ver que Adão ele tinha duas escolhas. Adão e a Eva tinham duas escolhas: comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sabendo de todas as coisas, ou comer da árvore do fruto da vida, que a gente vê que tem. E a árvore da vida tinha um fruto que dava vida eterna, que eles não morreriam, etc. Aí Eva decidiu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, coisa que Deus tinha mandado ela não fazer, mas ela fez do mesmo jeito. Adão, ele foi o homem que trouxe o pecado ao mundo, e ele tinha duas escolhas: comer do fruto da árvore da vida ou comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. A sua consequência foi espinhos sobre a terra, doença, fome, dor e o pecado. Mas graças a esse veio Jesus, o homem perfeito, para limpar a humanidade. Como um homem veio o pecado e como um homem veio a salvação. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis passar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. E se vocês quiserem saber mais do conteúdo que eu tô querendo trazer pro canal, vai na descrição que lá vai estar tudo explicadinho pra vocês. E é isso. Até a próxima. Tchau!